Bom dia a todos, todas e todos. Bom dia, Giba. Bom dia, Bom Itamar, que dia. está hoje de novo atrás das câmeras, da câmera, né? A gente tem mais um momento aqui para poder conversar, na realidade, é uma entrevista, conversa com o Giba, sobre a questão ambiental. A gente passou aí a Semana do Meio Ambiente, né? Que teve o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas todos nós sabemos que só isso é insuficiente, né? A gente tem que ter aí uma prática, principalmente na educação ambiental diária, para a gente poder diminuir pelo menos diminuir as consequências negativas dos problemas ambientais que todos nós vivemos. Então, o núcleo Conceição de Luta Popular Conceição Fontana está aqui junto com o Partido dos Trabalhadores fazendo mais essa conversa. Giba, primeira vez que eu vi seu nome eu vi Gilberto Braga, não é? Você é autor de telenovelas? Não sou. Não? A gente atua em algumas novelas verdadeiras, né? Mas não sou autor de novela, não. Ah, e quem és tu? Bom, eu na verdade sou um ativista de coração, já há mais de 25, quase 30 anos já, e eu dedico toda a minha causa, na verdade, meu trabalho, para a questão dos resíduos, né? Eu acho que a questão ambiental hoje, ela passa muito por essa questão do resíduo, né? E ele é bem importante até na questão de mitigar nas cidades. Então, o meu trabalho, o meu estudo, os meus projetos sempre foca mais na questão dos resíduos. Eu acho que plantar uma árvore é muito importante, isso a gente faz com frequência, mas a gente evitar que elas sejam cortadas acredito ser a melhor opção, né? Então, hoje todo o projeto é focado na questão dos resíduos. Então, eu participo até hoje de um movimento que eu comecei com 16 anos de idade, né, a convite de um professor de matemática. Olha. E esse legal. Professor tinha uma temática dentro do projeto dele, que ele imaginava, que era 1 hora do meu dia para mudar o mundo a partir de mim. Não era uma causa ambiental, era uma causa social, né? Qualquer um poderia pensar em alguma coisa. E de lá para cá, quer dizer, nunca mais abandonei. Hoje temos amigos aí que moram em outros países, pessoas que foram morar fora, outros estados, e até hoje a gente ainda mantém esse grupo, né, para trocar ideias sobre projetos, para falar sobre coisas que estão dando certo, problemas, e esse é o caminho. E estamos até hoje, né? Então todos os projetos que eu penso ou participo, ele tem alguma ligação com o foco, que é a minha proposta. Ok. É interessante porque a questão ambiental tem múltiplas possibilidades da gente poder atuar. Redução, né, os 3 R's que nunca mais a gente ouviu falar, a redução dos resíduos, tem a questão da poluição ambiental, da redução da poluição, seja na água, no ar, na própria terra, né? Sim. O que é depositado ali, muitas vezes esquecido de resíduos. Nós temos a questão de redução dos incêndios, por exemplo, nas florestas, no Pantanal, enfim, todo, né, biomas nossos no Brasil, a Mata Atlântica, mas também tem a questão da ocupação irregular e vai embora. O meio ambiente é uma infinidade, por isso que a gente trabalha macro e micro, certo? Sim, com certeza. Que área você escolheu para focar o teu trabalho atualmente? Atualmente, com tudo isso que você falou, que eu acho que é extremamente relevante para a gente estar discutindo, mas o que sempre me chamou a atenção é a forma de mitigar o que a gente produz. A gente produz alguma coisa, consome e o descarte desse material. O que me chama a atenção nessa época é que não se existia nenhum projeto focado na redução ou, eu digo até na questão de utilização desse material, que eram sobras, tanto reciclado quanto orgânico. O reciclado de um tempo para cá, alguns anos, ele surgiu
com mais força, virou mais popular. Mas a gente tem que lembrar que o resíduo orgânico, que é um produto muito mais fácil de se lidar, ele tem um percentual de muito baixo, né? Para você ter uma ideia, hoje o Brasil ele composta menos de 1%, quase 1% de todo o lixo orgânico que é produzido no Brasil. Nossa. Diferente de muitos países, entendeu? Tem países com índice de 50%, 60%, né? E o Brasil não caminhou para isso, né? Não só na questão do orgânico, mas também no reciclado. São 4% de 80 milhões de toneladas por ano, né? Então, num país com 210 milhões de habitantes, você tem uma noção disso. E sem falar na questão de despesa, porque o Brasil, quando abre mão de ter um projeto desse nível para usar esse lixo, esse resíduo, ele acaba deixando de faturar mais de 14 bilhões por ano, né? Então, quer dizer, é um déficit não só na questão ambiental, mas um déficit econômico. Com certeza. Né? A gente está desperdiçando um capital, né? E isso também é muito importante lembrar que a gente está falando de um macro, né? Pensando no Brasil num total. Mas cada localidade, Socorro não é diferente, ela tem uma geração que a cada ano vem crescendo, né? Nós hoje estamos aí, não é um número exato, mas pelo cálculo a nível populacional, nós estamos muito próximos, se não já passamos de 900 toneladas mês, né? Então dá para você ter uma noção da coisa. É bem bacana porque Socorro não é a minha pegada, porque a minha pegada é que não haja aterro, nem sanitário e nem ciência sanitária. Eu trabalho na função de buscar alternativas para que se use 100% o resíduo, né? Mas Socorro tem o aterro sanitário, que pode vir a sofrer um colapso pelo aumento gradativo que a gente vem vindo e não estamos conseguindo ampliar também a questão de reaproveitamento. Então, quando se cresce a demanda de geração de resíduo e não se cresce a forma de trabalhar com esse material, a gente vai entrar logo, correndo até o risco de uma hora o aterro sanitário não ter mais capacidade de receber o lixo orgânico, né? Que geraria uma despesa muito grande para a cidade. Sim. Né? Tem uma questão importante, você fala dos dados, do aspecto econômico mesmo, né? E o quanto a gente perde, né? E, por exemplo, né, ainda pensando um pouco na perspectiva macro, a gente tem este crescimento, me parece, muito vinculado exatamente a uma coisa que, a princípio, traz renda para a cidade, que é o turismo, né? Então, nós temos o a mais de população que chega aqui, né? Como é que você vê um pouco dessa relação ainda no macro da indústria do turismo com a geração de materiais orgânicos, compostagem, resíduos e etc. Então, na verdade, essa questão é um tema que a gente bate bastante em cima, porque se a gente fizer um cálculo em cima da população, hoje de Socorro, estamos, se eu não me engano, 40 mil habitantes, 41, um pouquinho, 41, né? Quase 41, não dá 41. Né? E se a gente levar em consideração a quantidade que essas pessoas geram a nível nacional, uma média nacional, é quase 1 quilo, né, por dia. Cada um de nós geramos 1 quilo. Tá? Isso nos dá essas toneladas que estão aí na cidade. Quando a gente fala do envolvimento do turismo, que é muito importante para a cidade economicamente, que é o que hoje faz movimentar o comércio, faz movimentar todo, né? A cidade hoje realmente, ela respira também muito do turismo. Só que tem um agravante disso. Se a gente não tiver algum projeto mais focado na questão dos resíduos, eu fico imaginando, por exemplo, um ponto.
no final do ano, não sei se o número é exato, tá? Mas quase 1 milhão de pessoas vieram para Socorro no final do ano. A população é 40 mil. Nós tivemos uma demanda gigantesca de pessoas que vieram visitar. A cidade estava linda com as luzes de Natal, a temática, tudo isso. Então, se a gente considerar que cada um que veio para cá gerou 1 quilo, Nossa. deixou já 1 milhão, no mínimo, né, de lixo por dia. Né? E esse resíduo acaba sendo uma conta que fica para todos nós socorrenses. Do mesmo jeito que ele nos traz o retorno financeiro, né, do capital, de vir passear, gastar no comércio, mas também deixa essa despesa. E que acaba se somando dentro do que as 40 mil pessoas de Socorro já geram. Então, é um agravante a mais em períodos de final de semana. Temos um outro ponto que eu acho que é muito importante falar. Temos mais de 2.000 chácaras de locação. Tá? Então, se você considerar aí pelo menos 10 pessoas em cada uma dessas chácaras, nós teríamos aí 100 mil pessoas por final de semana, é isso, né? 100 mil quilos todos os finais de semana. Mas como isso não faz parte de um roteiro de segunda a segunda, o que acontece? Existe um acúmulo desse material sobrecarregando o trabalho que já se tem nas coletas, por isso que a gente vê tantas caçambas lotadas, principalmente de segunda e terça, logo pós-feriado. Às vezes até domingo à noite, quando eu às vezes vou para a região de Lavras de Cima, amarrotada aquelas duas caçambas. Isso é no geral, no tá? geral. Porque as chácaras estão todas distribuídas na cidade inteira. Né? Então é um agravante. E eu brinco que eu cobro meus amigos do turismo, né? A gente sempre fala disso. A cobrança é na participação de buscar essas soluções, porque eu acho que é uma solução participativa, né? Não depende só da prefeitura, né? Do poder executivo, mas depende também de uma consciência, sabe, a nível de negócio, né? É um negócio. É um negócio. Tem que se participar, do mesmo jeito que traz lucro e gera lucro. Eu acho que uma participação dentro da temática da questão de tratamento de resíduos é muito importante. Né? Eu acho que o turismo tem uma função muito importante em pensar no pós. Né? Então, quer dizer, eu vejo dessa forma a questão do turismo ligado ao resíduo. E sem falar que nós temos só um aterro. Né? Hoje nós temos lá o complexo ambiental que recebe a parte orgânica e também as podas da cidade, né? Mas a nível de escala ainda é muito pequeno, quer dizer, atende as escolas, atende alguns, acho que se eu não me engano são 3 grandes geradores, né? Alguns centros administrativos da prefeitura, mas se pensarmos na cidade, esse ainda é um volume que é muito importante. Se não tivesse, estaria indo para aterro, tá? Colabora bastante, mas ainda é numa escala muito pequena. A gente precisa fazer e dar esse suporte para que se cresça projetos. Pensando em grande, pensando nos micros. Eu acho que é aí que está o segredo da compostagem, né? Então, esse é o meu grande foco de trabalho, resíduos. Eu lembro que, na época, eu fui professor de sustentabilidade, gestão ambiental em curso de administração. E a gente trabalhava muito com essa questão da educação ambiental, sobretudo para futuros gestores. Né? E a gente tem aí como referência a Conferência de Alma Ata, se eu não me engano, foi nos anos 70. Né? Então, é uma discussão que já vem desde os anos 60, do Clube de Roma, etc. E aí, a Eco 92 no Brasil. Sim. E daí é um monte, né? São COPs, encontros internacionais dos países, então tem muita coisa. Mas parece que no nível micro, essas coisas parece que não chegam muitas vezes, né? E eu estava pensando aqui um pouco que muitas, assim, até tomando de uma realidade como São Paulo e Rio de Janeiro, que eu também presenciava isso desde a minha infância, os restaurantes
né, condicionavam restos de comida que iam literalmente pro lixo, né, e na realidade muitos moradores de rua iam lá, comiam essa comida. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso tudo é como lixo, vai para o lixo, você termina de comer, deixa um resto no prato, vai para o lixo. E essa questão, como é que é esse trabalho que você desenvolve, né? Que dificuldades você enfrenta em pensar, mudar a visão de que o resto de comida, a casca, enfim, o orgânico é lixo, né? Quer dizer, como é que você faz essa transição de lixo para uma ideia de compostagem? Eu acho que é uma pergunta muito importante, que eu acho que tem dois caminhos na questão de hoje, quando a gente fala de resíduos, né? Um que é a transformação disso em matéria-prima, e a outra está ligada a um outro ponto que talvez não esteja na sua pergunta, mas eu acho que é um vínculo, que é a questão do desperdício. Sim. Né? Culturalmente, nós sempre fomos cidadãos criados na questão do consumo. Nós consumimos, né? O problema não está no consumo, está no desperdício e na forma de como a gente vai depositar esse material para final. Então a gente sempre usou e descartou, sempre colocamos toda a obrigação como setor público. Eles colocou meu saquinho de lixo lá fora, resíduo, isso tem que ir para fora. Então, que é um outro ponto que eu acho que é extremamente importante, uma mudança de cultura. Até brinco numa das oficinas que a gente fez, a pessoa falou: Giba, mas o que a gente faz se não pode colocar tempero diretamente numa compostagem de pequena escala, né? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é não temperar tudo, tempera só o que você vai comer. Né? Então são questões que passam por mudanças de hábito nosso. Não é só questão de geração, a gente só não está falando só da questão da geração, estamos falando de um reaproveitamento e um gastar menos, que a natureza está precisando disso, o planeta está precisando que a gente consuma menos. Né? É muito importante. Então, a relação do orgânico, o que eu vejo, né, que a coisa, todo restaurante, todas as instituições que trabalham com alimentação, seja escola, seja uma associação, asilo, hospital, o que você imaginar, eles acabam tendo uma obrigação de gerar uma quantidade de resíduo maior. Então eles acabam tendo essa necessidade de se gerar esses resíduos, o alimento, né, na verdade, porque existe uma quantidade de pessoas que vão vir para esse local. Então eles podem vir, pode não vir, pode ter demanda ou não, mas eles têm que garantir que haja essa alimentação para todos, né? Então se produz muito. E se ocorre de não ser utilizado, muito desse material acaba sendo descartado. Infelizmente, a política nacional sobre o alimento, o desperdício, não é muito clara em nada. Não. Ela dificulta muito, quer dizer, você não pode pegar esse alimento, transferir para um banco de doação ou mandar para uma instituição. Nossa, isso é contaminante. Porra, mas mais contaminante do que uma pessoa passar fome? Por favor, quer dizer, um alimento que acabou de ser produzido hoje e vai ser descartado hoje, cara, não tem nada contaminante. Poderia ser separado em marmitas e ser destinado, congelado e destinado. Quer dizer, a nossa burocracia não favorece a reutilização. Tudo isso vai para o lixo. É muito comum a gente pegar resíduo numa compostagem, resíduos sem nenhuma aparência de estragado. Né? Isso é muito comum. Que é uma pena, porque se a gente for falar da questão hoje da fome no mundo, né? Dá uma dor no coração de você ver aquilo lá. Mas aí a gente tem que ser um pouco mais frio. Né? Enquanto não se resolve isso, que eu acho que a nível político, a nível de leis, a gente precisa começar a pensar nessas questões de forma mais séria.
buscar soluções, buscar leis, buscar fórmulas de que isso melhore, né? E na compostagem desses resíduos, ele hoje representa quase 50% de todo o resíduo que a gente fala. Então, se popularizou muito o reciclado, né? Mas o reciclado ele representa 30%, 35% de todo o volume gerado. É um volume grande? É muito grande. Mas ele ainda, se você pensar, a gente descarta muito mais orgânico diariamente do que reciclado. No meu caso, por exemplo, em casa, com É o certeza. caso de praticamente todo mundo, né? Então, a mesma forma que a gente tem uma preocupação de trabalhar melhor a forma desse material ser reciclado, chegar para as cooperativas, é a mesma coisa com o resíduo orgânico, né? Como esse resíduo orgânico chegar para a compostagem, né? Sem estar misturado com outros resíduos que não são recicláveis, né? Com restos de material de banheiro, uma série de detalhes que eu acho que é muito importante trabalhar. A educação ambiental vem muito forte nisso, porque a gente tem que trabalhar lá na base, lá com a criança. Uma mudança de comportamento leva anos, só que a gente não tem mais todos esses anos. Não. Né? Então você fala da Rio 92 para cá, quantos a gente foi? Olha, 2020 não sei quanto, 2029, 2030, 2050, já estamos falando que 2050 está furado. Né? O aquecimento global nós já estamos próximo do que está previsto para mais 10, 15, 20 anos. Então a gente está atrasado. E essa questão que você falou que não chega no micro, né? E é realmente uma verdade. Não chega porque falta-se uma política, né, nacional que foque nisso, com leis, um comprometimento da indústria, do mercado, das pessoas, que tem que ser uma soma. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de plásticos do mundo, tá? E é um dos últimos a reaproveitar esse plástico. Né? Então, quer dizer, é um déficit muito grande. Parece que a gente está vivendo numa bolha, né, cara? Parece que o Brasil tem tanta natureza e não é bem assim. Sim. Só um parênteses numa coisa. Eu me lembrei da época em que se divulgou não, né? Na realidade foram criadas as sacolinhas menos danosas ao meio ambiente, né? Ou seja, que reduzia o tempo de vida dela, né? Nos lixões, na natureza, etc, etc. E aí foi muito engraçado, porque a ideia das pessoas, das famílias, era: então agora eu posso usar a sacolinha. Mas ela não entendeu que só reduziu os 200 anos de existência dessa sacolinha para algo em torno de 60 anos. Mas continua a mesma coisa, né? O que são 60 anos? É uma vida. Né, de uma pessoa, quer dizer, quase hoje com aumento de expectativa de vida, mas só para trazer um pouco isso. As pessoas entendem, e até isso mesmo você tinha falado, está escrito lá, reciclado, a embalagem, etc. Mas você descarta, a cooperativa vai lá e recolhe, mas alguém sabe dos passos seguintes quando a cooperativa recolhe? Ou simplesmente, que é o que acontece, as pessoas querem se livrar do lixo, que é um problema? Eu acho que a questão do se livrar é o primeiro, tá? Que, na verdade, o que a gente sente nas conversas que o lixo é tratado só como lixo. Então, quanto mais rápido ele for descartado, nós, como sociedade, não estamos preocupados muito com quanto tempo vai demorar aquela sacolinha lá no meio ambiente. Não. Né? Nós queremos uma solução, e a solução é que a gente cobra o gestor público de coleta mais diária. A gente não quer o lixo na nossa casa, mas a nossa casa também é o aterro. Aquilo é o meio ambiente. Perfeito. E uma segunda colocação que eu coloco sobre a questão da indústria, principalmente essa que, entre aspas, ecologicamente correta, eu não vejo nada ecológico em sacolas biodegradáveis, porque não são biodegradáveis.
Ela se decompõe num período menor, mas de uma forma que deixa um problema muito mais sério, que é o microplástico. Quando você encontra uma sacolinha decomposta, essa comum, você vê o resíduo, você consegue até separar. Agora, quando essas daí se transformam no microplástico, isso mistura na água, mistura no solo, mistura em praticamente tudo. Existe estudo americano hoje que fala que a maioria da população mundial já tem plástico. Isso. Assim como os animais, os peixes, etc. Tudo. Quer dizer, já estamos contaminando. Então, a sacola biodegradável, sinceramente, eu não acho uma alternativa. A alternativa é não usar. A alternativa é usar uma sacola. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Isso. Aqui. Uma sacolinha retornável. Não. Tá? Feito em parceria com algumas empresas para que a gente podia ser uma mais simples, podia ser qualquer uma sacola dessa. Um outro estudo que é muito importante, cada pessoa, cada um de nós, são 60 sacolinhas por mês que a gente usa em média. Importantíssimo esse dado. Uma sacola dessa, você elimina 60 sacolas por dia. E se ela durar um ano, entendeu? Por isso que nós fizemos 720 sacolinhas. Muita coisa. Então a gente não precisa de uma alternativa que venha do mercado tentando mitigar um problema. A gente precisa de uma solução, porque pensar na mitigação era algumas décadas atrás. Perfeito. Tá? Hoje é ação. Hoje está na hora das pessoas entender que não temos mais tempo para o resíduo. Ou a gente reduz, ou a gente amplia e vai entrar num colapso, que é o que o planeta está vendo. Quando a gente fala do mar, fala de todos esses resíduos que estão lá, justamente é isso. Então, quando nós vemos a questão do plástico no mar, nos rios, na água, tudo isso, nós temos que lembrar que quem gerou esse desequilíbrio é nós humanos. A natureza, ela tem um ciclo perfeito. Uhum. Tudo nasce, desenvolve-se, tem a sua função, depois morre, renasce e é um ciclo perfeito. Nós humanos que interferimos aí, criamos produtos que têm a durabilidade de 1 milhão de anos, né? 100, 400 mil anos. Em algum lugar esse material vai estar. Eu até brinquei um dia desse numa palestra para alguns empresários sobre a questão de ofertar um cafezinho num copo descartável. O quanto isso é legal? Porque um cafezinho que você toma num copo descartável, você sabia que esse copinho vai ficar 400 anos ali. Você está deixando isso daqui a geração para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, e aí vai por 400 anos. Você não vai estar aqui há muito tempo e esse copinho vai estar lá. Sim. Então, eu acho que a empresa tem que pensar também, nós, como sociedade, como empresários, temos que pensar que nós temos um papel muito importante na mitigação. Entendeu? Uhum. Então, não é porque existe uma necessidade da facilitação que esses descartáveis têm que substituir. Sim. E cabe a nós. Chega de festinha de aniversário, aquele bando de negócio. Não quero lavar. Não. Lembre-se, não existe outro local. Vai para a nossa casa. Não é a nossa casa de endereço, mas é a nossa casa em algum lugar da natureza. Uhum. Importante, de novo, acho que a gente até deixar claro para as pessoas o quanto a questão ambiental nos ajuda a pensar sempre a relação macro e micro. Com certeza. Tá certo? Então, isso é uma questão importantíssima. Você tocou, e aí pensando também um pouco nisso, numa questão, né, no fundo, da contaminação, né, do ambiente como um todo, dos resíduos são consumidos, lançados, jogados, não são muitas vezes tratados, e nós estamos numa região do circuito das águas.
eu fico me perguntando, mas que água? Né? Como é que você vê um pouco desse impacto negativo, né, e a importância do trabalho da compostagem na questão, por exemplo, das águas dos nossos rios? Não vou nem entrar ainda nas questões mais polêmicas, né, mas nesse eixo mesmo. Qual é o impacto do teu projeto na questão da não poluição, né, da vida aquática, etc.? Eu acho assim, a partir do momento que você começa a entender, é uma coisa que eu defendo muito, que a gente não pode só pensar na questão dos resíduos como uma mitigação. Nós precisamos pensar que esse material é um material valioso, é um insumo para a indústria, é um insumo para a agricultura, é um insumo. Nós estamos hoje jogando fora, não é lixo, nós estamos jogando fora dinheiro. Uhum. Né? E um dinheiro que realmente o Brasil, não sei se você sabe, mas o Brasil ele importa lixo, né? Ele compra lixo de fora porque não tem a capacidade de tratar o seu lixo aqui. Então a gente assola o Brasil com o nosso lixo e a indústria, o governo em si, precisa comprar lixo de outros locais para manter as indústrias. Então você vê o que existe uma ilógica. Mas voltando para a temática da compostagem, no projeto pensando na questão da água, né, da qualidade da água, do rio, eu acho que o resíduo hoje ele é um dos grandes fatores de contaminação mundial. Em pequena escala, em qualquer local, tá, é muito importante um trabalho de você ter uma destinação 100% correta para que esse material não chegue no rio. Tá? Porque se chegar no rio, vai para as bacias e aí por diante até onde está lá no mar, porque a gente viu a ponta lá, mas não viu não onde começou aqui. Tá? E começa aqui, uma rua, a sujeira na rua, as pessoas têm o hábito de, o cara fuma um cigarro. O problema não é o ato de o que você faz, em si, como você descarta. É muito comum você ver pessoas pegando, acabando de fumar e jogar, ou comendo um salgadinho e jogar. Mas isso está ligado muito à questão cultural. Eu percebo, por exemplo, numa escola, um aluno descascando uma bala, um drops, alguma coisa, mecanicamente ele acabou, é um papelzinho pequeno, ele joga no chão. Ele nem se preocupa em esconder, porque é um hábito. Agora, se uma criança faz isso, como ela vai fazer no adulto? A gente tolera esse tipo de comportamento. Daí vem aquele lobby, mas precisamos ter muitas lixeiras. Cara, eu discordo. Tá? A gente não precisa de lixeiras, a gente precisa de educação. Tá? O Japão tem o nosso amigo João Barbosa, tá? Que sempre vai para o Japão por questões de negócio, e eles sempre nos mandam vídeos mostrando essa temática a cultura é muito diferente. Sabe, está enraizado na educação do povo. Você não vê lixeira nas ruas. E você vê uma rua extremamente limpa. E você pensa que tem uma cobrança em cima de gari para limpar aquilo ali? Não, é cada um. O cara sai com alguma coisa que vai comer na rua e vai gerar um resíduo, ele não tem aonde descartar e nem quer descartar em qualquer lugar. Qual que é a reação dele? Ele sabe que aquele resíduo ele vai trazer com ele do jeito que ele levou e vai descartar na casa dele da forma correta lá. Então você percebe-se que isso é culturalmente. Nós não. Nós saímos com o sanduíche embrulhadinho objetivando comer o sanduíche, mas o que a gente vai fazer com essa embalagem? Tá? Quando a cidade sofre, por exemplo, com a questão de uma enchente ou de uma chuva forte, tudo que está na rua vai para o rio. É inevitável. Tá? Podemos fazer ações de coleta, teve várias dessas ações de barreiras, né? Para você filtrar um pouco desse lixo, que eu acho que é uma mitigação importante. Mas e o que está no fundo do rio? Que a gente não vê, né?
que está se decompondo, o plástico que está se decompondo, o plástico virando microplástico, matando algas, matando toda a vida daquele rio. Que água que a gente bebe hoje? Qual o tratamento que a Sabesp garante que é a água que está chegando nas nossas torneiras? Né? Clara, ela é sem cheiro, hoje não é porque tem bastante cheiro de cloro, talvez por outras incidências, né? A gente percebe que o volume de cloro hoje na água parece ser maior do que normalmente, e falamos aí de um trabalho básico, né? Um tratamento básico, mas se é básico, será que é saudável? Temos que rever essa questão. A água para nós é importante, e a nossa coleta vem do rio. Se a gente transforma o rio num esgoto, nós vamos beber o esgoto. Né? Se a gente transforma ela no lixão, nós vamos beber água desse lixão. E você percebe que é meio até relevante, é engraçado isso, porque culturalmente nós sempre planejamos cidades pensando, principalmente aquelas que tem o rio, pensando no descarte, né? Quer dizer, você não é aproveitando. O Guilherme, na sua outra, eu achei maravilhosa a colocação do Guilherme em muitos pontos, né? Se o rio é tão importante para o turismo da cidade, por que toda a cidade dá costas para o rio? Giba, você, em vários momentos, você toca dentro da questão financeira, econômica, né? Na realidade, o desperdício é um problema econômico também. Ele traz, né? Porque você está jogando fora dinheiro quando você não aproveita a comida que você fez, enfim, né? E considera aquilo que ficou lá lixo, né? Mas também tem um outro dado econômico, por exemplo, e a gente só vai lembrar disso na época das epidemias como a dengue, né? Não é a pandemia, é a epidemia, que na realidade é um problema ambiental, tá certo? Quer dizer, de como nós nos comportamos em relação ao descarte do lixo, né? Então, aí o que acontece? Como nós estamos vendo aqui em Socorro, em diversas cidades Brasil afora, sobrecarrega o sistema, tem que aumentar medicamentos, soro, ampliar o número de profissionais, tudo isso é dinheiro. E está ligado a uma questão ambiental, né, a pensar recursos para as políticas públicas. Então, isso inclusive faz parte do tema de saúde ambiental, né? A gente vê que ao longo de todas essas conferências, né, no fundo, o encontro, as COPs, né, as conferências planetárias ambientais, né, tinham sempre soluções, né, voltadas para um aspecto muito econômico dos países, né? Como é que você vê que está essa situação hoje? Avançou ou não alguma coisa, desde aquela situação da proposta de créditos de carbono, né? E parece que, não sei, está no impasse isso. Como é que você vê essas soluções que, para mim, são soluções mágicas, né? Do ponto de vista econômico, para o grande capital, enfim. Bom, eu acho assim que todos os encontros internacionais com esses grupos discutiram muito, né, sobre um problema que a gente fala há décadas, muito antes dos encontros, né? Economicamente, a gente já começa a perceber que o ambiente mal cuidado já está gerando prejuízo. Nós estamos deixando de produzir mais alimento, estamos deixando de produzir mais qualidade de vida. Você está falando aí das pandemias, né? Das epidemias que estão acontecendo, e justamente estão acontecendo pelo desequilíbrio. Né? Se você pegar, todas elas sempre existiram na nossa história como seres, né? Até hoje, mas você percebe que algumas estão, por exemplo, a dengue, vamos pegar a dengue. Por que esse ano parece que houve uma explosão de dengue no mundo?
No mundo, não. Vamos falar no Brasil, Não, e porque foi não no tem mundo. Eu estava esse acompanhando os dado. dados da OMS, foi no Foi no mundo, mundo. inclusive chegou até o Canadá, para Então, você ter uma que ideia. é uma região fria, que não era pra... Então você percebe que o planeta e toda a sua biodiversidade, ela tem uma evolução. E as bactérias, os enfermos ali também evoluem. Né? Então, eu acho que estamos olhando para esse processo com um pouco de peneira, sabe? Querendo achar algum caminho sem falar no que precisa, que é uma mudança de comportamento a nível de entender o ambiente. Eu não gosto nem de falar mais de meio ambiente, porque quando a gente fala, isso parece ser um discurso de ecologista ou de caras que gostam de abraçar a árvore, né? E aí por diante. Que árvore! Espero que a gente possa abraçar muitas árvores, né? Então, o meu ponto de vista é que isso já não é uma causa ambiental. Melhor dizendo, é uma causa ambiental que envolve saúde, educação, qualidade de vida, indústria, comércio, produtividade, crescimento econômico, tudo, porque o planeta já passou do limite. Antes nós falamos, vamos chegar no limite, nós já passamos. Os Estados Unidos usa 4 planetas para se manter em um ano. Tá? O Brasil, um planeta, não completa um ano. Quer dizer, da onde ele tira esse recurso? Ele está tirando todos os recursos de algum lugar que não existe, não está conseguindo se reproduzir, não é uma escala consciente da utilização. Isso, o aumento do agrotóxico, né, nas lavouras, em tudo quanto é lugar, o aumento de manejos ultrapassados hoje na nossa agricultura, né? Sempre pensando na grande escala, mas a gente não compra. Você come soja, você pega a soja lá, você vai comer. Tá em alguns alimentos. Tá em alguns alimentos, sim, tem soja, tem um monte de produto. Mas isso daí nada mais é que o capital ele usa toda essa produção para alimentar o quê? Alimentar gado, gerar energia. Não foi pensando em alimentação. Tá? Porque se fosse alimentação, nós estaríamos preocupados com a qualidade do alimento. Ali eles estão preocupados com a qualidade de rendimento, quantidades de produtos. Né? Então eu até brinco. O pessoal fala muito, mas o governo vai agora liberar mais não sei quantos produtos químicos que vão poder ser vendidos, comercializados no Brasil. Cara, eu acho que qualquer governo pode liberar o que eles quiser, mas quem decide o que come somos nós. Tá? E a gente tem que valorizar a produção que não usa esse agrotóxico. A única forma da gente paralisar esse mercado de utilização desses insumos é não consumindo. Abrindo mão do consumo, dar preferência para uma agricultura mais familiar, mais local, entendeu? E isso faz com que haja uma diminuição desses insumos e, com certeza, vai ter um equilíbrio, tá, melhor no nosso ambiente. Então, e um dado que eu acho que é bem bacana para as pessoas terem uma noção do que a gente está acontecendo com a nossa biodiversidade, com os insetos, essa desequilíbrio em algumas pandemias vindas de inseto contaminado. Se você fazer uma avaliação de 20 anos atrás, um cara viajava numa estrada à noite, o carro vivia cheio de insetos batendo no para-brisa, de acordo com a luz, né? E hoje, você viaja à noite com o seu carro, olha, uma ou outra borboletinha que bate no seu para-brisa. Só que, cara, isso não nos chama atenção para alguma coisa? Algum desequilíbrio? A gente está tentando esconder o quê? Quando faltar, vai faltar para todo mundo. Vai faltar para o cara, para o grande, para o médio, para o pequeno. Quando acabar nossos insumos naturais,
vai acabar para todos, né? Estamos aí com o Sul passando por isso, mas não vou nem dar muito foco para a questão do Sul, porque a gente percebe que faltou-se políticas, né? Faltou ações. Mas vamos pensar a nível de meio ambiente, pensar no mundo. Índia, batendo recorde de calor, numa época que é incomum, tá? Gente morrendo por causa da... Então, hoje, o assunto climático é muito urgente. Nós estamos, talvez, olhar para as pandemias, né, para as epidemias, é importante, mas hoje se morre muita gente por ações climáticas, por falta de água, por falta de, ou excesso de calor, ou falta de alimentação, isso está abalando o mundo e parece que o mundo não acordou ainda para esse olhar. Mas você está preocupado com o quê? Né? Você está preocupado com continuar produzindo? Mas e na hora que faltar o seu insumo, você vai produzir o quê? Né? Por que essa coisa de tanta, sabe, do acumulismo, né? Financeiro, mundial, grandes macros empresas totalizando o maior valor de capital, né? Onde a grande maioria não tem esse recurso, não tem esse dinheiro, não chega na ponta. Ontem mesmo estava discutindo com um amigo, falando a questão do PIB, né? Morreu aquela nossa... Maria da Conceição Tavares, uma inspiração da minha época. Então, ela tem uma frase que é maravilhosa, né, cara? Que ela fala, a gente não come PIB. Não, exatamente. É literalmente, cara. Sabe, não comemos dinheiro, cara. Ainda, talvez, quem sabe, eles inventem um dinheiro que, em vez de você só gastar, você possa comer. Talvez seja uma solução, né? Mas ela já falava isso muito. E o que é mais importante que o PIB? É importante? É importante. Mas é importante se ele for chegar para todo mundo. Porque se ele ficar centralizado, o PIB não resolve nada. Não vai resolver o problema que nós temos. Né? Só um parênteses, eu acho que você também, com isso, traz um dado importante que a população muitas vezes não se preocupa, que é o valor destinado às respectivas pastas de meio ambiente, por exemplo, do orçamento, seja do município, do estado ou federal. Então, pegando a nível federal, nós temos aí, se eu não estou enganado, são quase 2 trilhões que se paga de juros da dívida para os bancos, e o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, qual que é? Quer dizer, não chega nem a 10% do que é pago de juros da dívida, que é exatamente pelo que você está falando, para essa acumulação. Então, por isso que eu acho que, e hoje a gente tem uma preocupação até com essa história que veio, enfim, de privatização de praias, etc., de uma parte, e não é só no Brasil, de um segmento político que desqualifica essas ações dentro da ambiental, que coloca, essa coisa de vai abraçar a árvore, vai lá, não sei o quê. Enquanto, na realidade, o que está em questão é exatamente a apropriação de cada vez mais capital, lucro, etc., por parte dos grandes grupos, só que eles hoje miram o quê? Os orçamentos públicos, principalmente. Com certeza. Para poder desviar aí para os seus projetos. Importantíssimo isso que você traz. E um outro dado que você vê é a questão da relevância sobre as questões. Nós estamos em pleno problemas climáticos que estamos vivenciando, olhando e não acreditando, como não sei. Ainda existe pessoas que falam, não, eu acho... vi um fulano aí, um deputado federal, falando que ações climáticas é coisa de esquerda. Meu amigo, meio ambiente não é esquerda, não é direita, não é nada, é nossa vida, cara. Quando esses caras... É muita gente ignorante na frente dessas coisas. Agora, a nível de orçamento, você já vê a questão de prioridade, né? Você pega, por exemplo, o Departamento de Meio Ambiente, seja estadual, municipal, federal, seja,
o orçamento que esses caras têm para uma coisa tão importante é ridículo. É lá embaixo. É Sétimo. ridículo. Uhum. O cara gasta mais com saúde. Quando a gente fala em saúde, eu não estou falando que se o cara gastasse com qualidade de saúde. Exatamente. A gente está gastando mitigando a saúde lá no final, que é o quê? Precisamos de muito mais hospitais, precisamos de muitos mais postos, mas nós não olhamos que a gente precisa diminuir a enfermidade. Quer dizer, então você pega, é muito comum, principalmente em épocas de eleições, você vê partidos e gestores, né? Estou destinando a tal fulano, a tal cidade, tantas verbas para o hospital, para isso, para a saúde. Você percebe que não há ninguém destinando nada para o meio ambiente ou para algum trabalho que seja focado na redução do lixo? Então, quer dizer, você vê a questão de prioridades aí. E que vem lá da escala federal e vem até lá embaixo. Com certeza. Né? Então, quer dizer, é muito parelha. Por isso que eu acho que uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito é extremamente importante para a gente começar a repensar valores, né? Na onde nós gastamos. Se a gente gastasse talvez mais em qualidade de vida, que seria ambiente, reduzir lixo, cuidar das nossas águas, terra, alimentação saudável, talvez a incidência de hospitais fosse menor, numa escala macro. Tá? E sem falar que Socorro está nesse circuito das águas, uma das regiões, o Guilherme mesmo colocou muito bem na fala dele. Nós temos um problema sério com câncer. E se fizer um estudo muito bem aprofundado, vai ver que talvez tenha muito a ver com toda essa problemática que a gente está tendo de poluição do rio, com essa problemática do uso sem controle de agrotóxicos, entendeu? Sim. Então, do nosso próprio descarte, vou te falar porque, por exemplo, parece ser besteira, né? Mas quem usa, por exemplo, um produto, vamos pegar aí um produto aí, amaciante. Cara, você não sabe o mal que essa pessoa está fazendo para ela própria, de tanto produto químico para dar cheiro. E hoje entrou na moda do concentrado, né? Sim. O cheiro tem que durar um mês na roupa. Cara, o produto de limpeza foi feito para limpar, não foi para cheirar. Cheirar é perfume. Entendeu, cara? Então, só que quando essa pessoa usa um produto que está fazendo mal para ela mesma, entrando através da corrente sanguínea, né, através da pele, o descarte está indo para onde? Para a água que ela vai beber, que é a água do rio. Embora você faça outra coisa, a questão do perfume, ela também vai para os alimentos. Com certeza. Estou comendo, sentindo o gosto do morango. Não, você não está comendo o gosto, sentindo o gosto, você está sentindo o cheiro, que aí você associa a comida. Quando você estava tocando nessa questão também, contaminação de rios, solos, etc., e quando você trouxe a questão do câncer, né, na realidade, os dados de mortalidade, quando nós pegamos nos relatórios via o Conselho Nacional e Municipal de Saúde, que nós temos esse acesso a essas informações dos dados de mortalidade da cidade. Realmente, o câncer aqui é um problema gravíssimo. E a gente pode levantar como hipótese, porque precisa um pouco mais de estudos, que isso também está associado, sempre, à questão da alimentação, e 2, principalmente por ser uma cidade de tradição rural, né, aos agrotóxicos, né? Então, de fato, e aí você precisa, e são exames cada vez mais caros, cada vez mais sofisticados, os medicamentos cada vez mais caros e cada vez mais sofisticados. Então, isso já dá um pouco uma noção para a gente de que, na realidade, e aí eu vou te perguntar nesse sentido, pensar que numa ponta, o ambiente, e pensar numa outra, a nutrição, né, cria uma perspectiva um pouco mais profunda para que a gente se repense enquanto seres humanos
né, da nossa longevidade, da vida e etc. Como é que você vê essa relação Olha, entre o que a gente come e aquilo que a gente descarta? olha, eu acho que, na verdade, eu vou até voltar um pouquinho para falar que o ambiente é um só, né? Uhum. O ambiente é único, quer dizer, está na qualidade da alimentação, de como a gente descarta, quando a gente descarta, por quê, qual o impacto que isso está acontecendo. A agricultura é muito importante. Socorro, por exemplo, tem uma vertente muito forte na agricultura, tá? Mas que tipo de agricultura? Uhum. Né? Boa pergunta. Esses agricultores produzem em grande escala, pensando em mercados fora, ou para alimentação cidade? Então, nós temos que evoluir na questão de qual tipo de alimento que nós estamos ingerindo. Né? Eu vejo com muito bons olhos a questão do orgânico, tá? Mas não é só isso. Acho que o orgânico pode ser o cultivo orgânico, né, de alimentos sem uso, entre aspas, do agrotóxico, é muito importante. Hoje está chegando nas nossas escolas, que é uma fala de muitos anos atrás aqui em Socorro. Pô, porque os agricultores aqui não fornecem para as nossas escolas? Quer dizer, é uma economia local, né? Uhum. Se a gente produz, nós nos abastecemos. Por que os agricultores produzem aqui? A gente busca esse valor em outros locais, né? Trazendo de outras distâncias, gerando impacto e deixando a nossa economia. Quer dizer, hoje já não. Hoje já existe uma política focada no agricultor, né, local, que está produzindo, né? Eu acho que isso é importante. Socorro, vou linkando com o turismo, né? Você vê que é uma cidade que não precisa só viver do rio, ele pode viver, ser uma referência como orgânica. Sim. Uma cidade orgânica, uma cidade limpa, uma cidade que respeita o destino do seu lixo. Quer dizer, eu sempre defendo para todo mundo com o qual eu converso, que Socorro tem que começar a olhar para o turismo de diversas formas. Não a única, turismo de aventura, o turismo rural, o turismo isso. Não, a gente precisa olhar num patamar maior, entendeu? Ações que valorizem a nossa cidade com qualidade de vida. A gente tem total vertente para isso, né? Tem vários prêmios aí, né? Que eu acho muito importante. Eu fico, sabe, como meio bairrista, né? Eu amo essa cidade, Socorro, e fico muito orgulhoso. Só que também eu olho para tudo isso e vejo muita coisa que pode ser feita. Entendeu? Então, quando a gente brinca, vamos cobrar nos nossos gestores. Na verdade, nós queremos cobrar sim, tem que cobrar todos os gestores, futuros gestores, sobre políticas. Mas também temos que participar como sociedade. Uhum. Porque não adianta você cobrar o gestor hoje para introduzir tudo isso, essa perspectiva, se a nossa comunidade não abraçar. Isso eu estou falando no geral, seja quem for que vira a ser o gestor, e não só o executivo, o legislativo também. Nós temos que começar a olhar para projetos que mitiguem essa questão, que valorizem essas questões na nossa cidade, né? Tanto a questão de produção de alimento, quanto a questão do resíduo. É sério. Um aterro, não sei se vocês sabem, pegando esse link dessa informação que faltou, ele gera quase 10 vezes mais carbono, que é o gás, o CO2, que é um dos gases mais fortes da poluição, 10 vezes maior do que a compostagem. É absurdamente, mas estou mandando para um aterro. Cara, quando você enterra esse material lá, sem oxigênio, vai gerar muito esse gás. Tá? Sem falar que esse gás vai ficar lá enterrado por 10, 20, 30 anos e vai continuar contaminando, gerando gás
os 30 anos. E a compostagem, você acabou de pegar um material, compostou, matou. A reciclagem acabou de comercializar matou, você não gera gás, você não gera impacto. Tem a geração de gás? Tem, mas muito menor do que comparado ao aterro. Né? E sem falar linkando, não tem como não linkar com a agricultura. Né? Nós estaríamos produzindo o próprio insumo, um adubo que poderia alimentar a nossa agricultura. Perfeito. E um adubo não químico. Não químico e de altíssima qualidade. Da química de produtos artificiais. De altíssima qualidade. Exato. Porque você compra um adubo hoje químico na indústria, tem 16 a 18 elementos químicos importantes para o desenvolvimento da planta. Um produto composto feito dos alimentos, de podas de árvore e tal, ele tem mais de 80. Importante essa informação. Entendeu? Ele tem muito mais nutrientes do que o que você está comprando só para o desenvolvimento. Então nós estamos falando de superalimentos. Quando você come um alface produzido organicamente, você está ingerindo todos os benefícios que ele está vindo dentro dele. E um outro dado que é muito importante, o ser humano precisa de no mínimo 200 a 210 minerais, sais minerais, para estar vivo. Então, quanto maior a qualidade do nosso alimento, mais saudáveis nós vamos ser. E menos vamos precisar nos preocupar com construir ou ampliar hospitais. Uhum. Então, sim, economicamente, é altamente viável se investir em qualidade. Voltando, ambiente é todo o nosso ambiente. Isso aqui é nosso meio ambiente. Sua casa, seu trabalho. Então, enquanto a gente estiver dividindo esses... isso é um assunto de meio ambiente, isso é assunto de saúde, isso é um assunto... Não. De educação. Não é, cara. Hoje, a questão de qualidade de vida é assunto de todas as pastas. É o que eu defendo, entendeu? Sim. É o que eu sou. O foco do meu trabalho é apresentar microprojetos que mostrem que é capaz de se fazer isso em pequenas, médias e grandes escalas. Tá? Mas muito mais importante de tudo isso é implantar esses projetos. Então não adianta a gente só estudar e projetar. Sim. Giba, estamos agora caminhando aqui para os finalmente, né? E eu acho que você trouxe muitas ideias, né? Um verdadeiro toró de parpite, né? Mas eu também fiquei aqui com uma curiosidade, né? Como é que surgiu aqui em Socorro, né, o lixo zero na natureza? Tem um instituto no Brasil e tal, né? Como é que foi aqui essa história? Na verdade, essa história é uma história linda, é o que eu sempre falo, que a primeira temos muitos movimentos bacanas, Copaíba, temos ONGs, né? Mas como movimento popular que ingressou toda uma comunidade em cima de uma mesma direção, que fez com que muitas coisas acontecessem, foi a partir do lixo zero na natureza. E como surgiu? Surgiu da forma mais simples possível por nível de consciência. Tá? Um grupo de amigos que se reuniam no rio, né, para descer de caiaque. Num santo dia, esses caras olharam um para o outro e falaram, cara, e se a gente descesse hoje, cara, dando uma limpada no rio, né, cara? Essa sujeira que estamos vendo aqui, papelzinho, ou no rio que a gente achar, dar uma limpada. Começaram. Não ligaram para ninguém, não pediram ajuda, não ligaram para a prefeitura, não ligaram para ninguém. Foram esses amigos, né, que esse grupo de amigos começou essa ação. Desceram o rio, limpando tudo aquilo. E aquilo foi, sabe, um falando para o outro. E quando nós fomos ver, nós estávamos com ações, sabe, que esse grupo foi crescendo, as pessoas querendo participar pela uma movimentação linda, né? De chegar a tomar a cidade inteira. Nós chegamos a fazer movimentos em muitos pontos ao mesmo tempo, toneladas e toneladas de lixo recolhido do ambiente, né? Seja urbano, seja não urbano.
que reforça uma participação muito importante social. Teve empresas que ajudaram, vestiram a camisa, sabe? O poder público mesmo entrou nessa parada também, ajudou. O que é mais bonito de tudo isso? Que foi uma iniciativa popular. Não foi pensando, nós não somos uma ONG, não somos um instituto, não somos nada, somos a população socorrense fazendo a sua parte. É uma coisa maravilhosa, que eu acho que eu vejo até hoje. Eu lembro até hoje quando o João Barbosa veio aqui na minha empresa pedindo para que eu ajudasse ele a finalizar um logo, que é o logo da marca do Lixo Zero, né? Praticamente, eu até brinco, né? Ele falou, não, você criou. Não, eu não criei, cara. Vocês trouxeram o logo pronto, só que não conseguiam, sabe, chegar a um acordo, né? O logo, na hora que eu bati o olho no logo, cara, eu vi todo o ambiente ali, né? Não tinha o que mudar. Então, corrigi algumas questões de cor, redesenhei, ficou. Mas não é uma criação minha, né? Mas logo que levou para o grupo, que já estava organizado lá pelo WhatsApp, tinha bastante pessoas, na hora aprovaram, né? Olha, não, maravilhoso. Quer dizer, era o mesmo logo que eles tinham trazido. Mudei pouquíssimas coisas, né? E virou uma marca para nós, né? Porque eu tenho o maior respeito por isso daqui. E às vezes as pessoas falam, mas isso é vinculado a algum movimento político? Não, ele foi criado por pessoas comuns da sociedade, com instituições de representatividade particular, né? E que cresceu. O poder público participa. Participa de que forma? Como um cidadão também, né? Um prefeito, um vereador. Você pode ver que no grupo Lixo Zero, no WhatsApp que a gente mantém, tem todos. Tem de que fala que é de esquerda, outro de direita, outro que é um pré-candidato, outro já é candidato, quer dizer, já é prefeito. Quer dizer, então, estamos todos lá, porque nós entendemos que socorro tem que ser olhada com muito carinho pela comunidade. Então, o que a gente sempre cobra do poder público é que haja uma participação maior da sociedade, uma ponte entre o executivo e o legislativo com a comunidade, que essa força que precisa ter. E o Lixo Zero, cara, está até hoje, sempre foi um sonho antigo de estar na escola, tá? Levar essas informações que a gente está fazendo na prática para dentro da escola, que a gente sabe que é o lugar que a gente vai mudar alguma coisa, a esperança ali, e limpar, cara. Limpar. Hoje a gente não tem tanto tempo de tentar organizar um grupo maior para sair limpando essa daqui. Eu acho que é muito importante também para mostrar essa valorização, né? Então estamos na luta, estamos sempre participando, né? É um movimento político? Não, é um movimento política. A gente sabe que é muito importante cobrar e oferecer a mão de ajuda. Tá? A gente não se posiciona somente na cobrança, a gente se posiciona como parceiro, né? Porque é um bem comum, né? Então, quer dizer, esse eu acho que foi o grande mérito. Já completamos 4 anos, né? Temos muito para fazer ainda, precisamos nos organizar mais, por isso que a comunidade convida a todos a participar mais, seja na sua comunidade, seja na sua escola, seja no seu bairro, sabe, se preocupar mais com essas questões, porque o ambiente não é só uma causa ambiental, é uma causa de qualidade de vida para todos nós. Muito bem, eu só quero que você repita o lema. Doe em 1 hora. Ah, sim, esse é o meu lema de coração. 1 hora do meu dia para mudar o mundo a partir de mim. Quer dizer, a mudança que eu quero no mundo, ela não precisa necessariamente partir de alguém. Eu posso mudar muitas coisas no meu hábito, na minha forma de pensar, e que vai impactar um ambiente no geral. E a nossa preocupação maior hoje é pensar num futuro sustentável, que
nossos filhos, né, netos, bisnetos e a geração que for vir, não sofram com a falta que a gente está tendo a oportunidade de ter. Com a água, com o alimento, né? Espero que seja um trabalho que possa ser muito replicado, entendeu? Em todos os lugares que puder. Legal. Giba, muito, muito agradecido. Foi muito bacana, né? Foi uma conversa, aliás, um aprendizado aqui. Eu acho que também, para quem for assistir, eu acho que vai ser um aprendizado importantíssimo, né? E que bom que a gente tem muito que aprender com você, mas também nós com um temos grupo, que nos todos aprender, nós. né? É verdade, né? Acho que a aprendizagem coletiva ela é fundamental para a questão do ambiente. Sozinho a gente não faz, mas a questão é isso. Uma hora ela tem que ser sua. A doação tem que ser sua. Isso é fundamental. Então, em nome do Partido dos Trabalhadores, do Núcleo Popular Conceição Fontana, a gente te agradece muitíssimo pelo teu preciosíssimo tempo e principalmente de estar aqui no teu ambiente de trabalho, de criatividade, que eu já vi um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa ainda para perguntar para você do que eu vi. Obrigado, Gil. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando essa conversa, de receber meu querido amigo aqui. É um convite para todos, né, que queiram vir conhecer um pouco do projeto, quiser falar sobre alguma coisa, façam críticas, mostrem outros pontos, que eu acho que aí está o segredo. A gente sabe ir aprendendo um com o outro. Perfeito. A gente não sabe tudo, a gente estuda muito, mas sempre estamos aprendendo, né? Então eu me considero hoje, com toda essa bagagem de vida aí, dedicada a esse tema, aprendendo. Sei muito pouco ainda. Estamos. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Valeu, galera.